Bem-vindos a mais um FeFlow Podcast, um podcast que conta histórias inspiradoras de empreendedores de sucesso de diversos segmentos. Claro que por eu ser da área da saúde, eu trago referências principalmente desse nicho e hoje eu tô trazendo uma pessoa que eu estava já paquerando para vir aqui há um tempo, mas ele tem uma agenda um pouquinho concorrida, sabe? Não deu para ele vir logo no primeiro convite, mas finalmente chegou o dia de eu receber o querido, que é fisioterapeuta, que ele é treinador, ele também é professor, mesmo sendo físio, eu considero ele um super professor, porque ele é super didático, ele também é um grande comunicador, também é dançarino, dançarino e às vezes cantor também, gente. Ele tem 1001 utilidades e eu tô aqui para conhecer a história a fundo do Keiner. Keiner, que prazer te receber. Muito obrigada por ter aceito o convite e tenho certeza que vão sair várias ideias aqui, principalmente da sua jornada como também empreendedor. Acabei não falando sobre isso, mas ele é um excelente empreendedor. Vejo você como um exemplo que vai além da área da saúde, da fisioterapia, porque você mudou completamente a forma que você se comunica e com certeza muita gente vai se inspirar com essa conversa. Obrigada. Obrigado pelo convite e já agradecer por fazer parte desse seu projeto. Parabenizar você pelo que você tem feito aí na área do movimento, né? Que a gente vê que esse conteúdo de valor é muito importante, que ajuda muitas pessoas. E eu valorizo muito isso, quem ajuda as pessoas de uma forma genuína, de uma forma que faz com o coração, né? Óbvio que a gente visa também vender um curso, vender uma mentoria, vender... Mas só que antes de qualquer coisa, assim, a gente com certeza visa ajudar as pessoas. Porque muita gente, a grande maioria que está lá, não vai comprar um curso, não vai fazer um curso com a gente. Mas só que a gente ajuda essas pessoas, né? Ajuda elas a atender melhor, ajuda elas a ganhar mais dinheiro com o que ela aprende com a gente nas nossas redes sociais, nesse podcast, no seu Instagram, no meu Instagram. Então, parabéns pelo que você tem feito aí pela área do movimento. Obrigada. Nossa, obrigada. Fiquei feliz de saber. E realmente é muito isso, né? A gente ir além do que a gente faz na nossa área do movimento e poder usar esses canais para poder informar, para comunicar, para agregar e ajudar as pessoas, né? Então, eu vejo que você tem feito muito isso, de pegar o seu canal, realmente que tem uma grande visibilidade, mas de ir além, né? De ir além do vender curso. Nossa, é muito isso. Você conseguiu traduzir bem o que a gente está pensando, que acho que tem essa sinergia em relação aos objetivos, né? Que é de ajudar o próximo mesmo e fazer também com que a nossa área seja mais valorizada, né? Então, acredito que a gente que tem esse acesso e tem essa possibilidade, hoje com a internet que veio para potencializar a mensagem, faz com que a gente possa, assim, desbravar fronteiras que antes a gente não podia, né? Falar com mais pessoas e fazer com que quem tá aí perto da gente também venha junto pra gente poder compartilhar mais e valorizar mais o que a gente faz, que é tão bonito. E muita gente, às vezes, se coloca num lugar pequenininho, né? Do profissional do movimento e da saúde. E a gente tem um papel tão grande. E você fala de um jeito que realmente é inspirador pra quem é da área ver que dá para você ser físio ou dá para você ser um educador físico, mas você fazer mais do que só estar ali dentro da sala. Então, parabéns. Obrigado. Eu acredito muito que quando a gente serve as pessoas, né? E é o que eu falei lá no começo, servir de uma forma genuína, servir para a pessoa poder usufruir daquilo, você passar uma informação que tanto um profissional do movimento ou pessoas que não são, mas só que você passa uma informação do benefício do exercício, do benefício que aquilo vai trazer para a vida dela. Então você servir dessa forma, você traz muita coisa boa para você. Então isso que a gente tem visto, né, que está acontecendo, essas coisas boas, é porque a gente serve as pessoas. E a gente serve mesmo de coração. Então acho que isso tem muito valor. Sim, com certeza, com certeza. Então, vamos começar contando um pouco da sua jornada, Keiner. Eu sei que você já é muito conhecido no nosso meio, mas às vezes com todo o que a gente fala de conteúdo, a gente sempre está ali servindo, às vezes a gente não conhece a história. Muita gente nova chegando, ou mesmo quem já te conhece. E justamente o podcast é um lugar para as pessoas entenderem o que está por trás, né, desse profissional. Por que ele está onde ele está. Que não é apenas a faculdade, a academia, que tem muito a ver com um mindset que foi
ali trabalhado, né? Eu te conheço há muitos anos, a gente nunca teve uma relação muito próxima, no sentido que eu acompanhava de longe, você devia acompanhar de longe. A gente se conectou num evento do Joel, né? Eu sou mentorada do Joel, você é amigo do Joel, então teve esse ponto em comum que fez com que a gente conversasse ali num dia, num evento, e você super acolhedor, me surpreendi com isso, porque eu nunca tive essa proximidade, você ali, num momento que pessoas mais experientes com aquilo estavam ali ajudando, servindo, né, dentro da mentoria para ajudar, as pessoas estavam chegando, eu estava com a Marcela até, né, que você já conhecia, e você super acolhedor, super ali ajudando a gente no que a gente estava precisando. Eu me senti muito confortável, e por isso que até que eu fiz o convite para você vir aqui, e gostei muito, e ali eu pude entender um mindset. E que você não fala muito disso na internet. Você foca muito na questão da fisioterapia, em como ajudar as pessoas através do movimento. Você tem frases de impacto como o movimento cura. E até anotei umas coisas, tem uma que eu amo muito, né? O jamais permita que uma dor te pare. Diagnóstico não é destino. Dor se trata com exercício e não com remédio. Isso é maravilhoso. E essas sacadas, claro, vêm da físio, mas tem um mindset diferente em você. É diferente ver o seu Instagram de ver um Instagram de uma outra pessoa da nossa área. E que talvez você não fale propriamente sobre isso. Mas aí eu quero entender lá de trás, né, a história do Keiner, né, como físio. Eu conheço também a empresa que você trabalha, que você representa. Mas houve uma mudança muito grande de lá para cá. E hoje, assim, você é um grande empreendedor também. Mas aonde essa história começou? Isso que eu quero saber. Então, eu comecei a colocar conteúdo na internet em relação a falando de conteúdo, né? Em 2013 para 2014. E eu comecei a ver que isso ajudava as pessoas, ajudava muita gente em relação a muita gente entre aspas, né? Que eu falo assim, às vezes eu ia lá, tinha 12 curtidas, que hoje fala, putz, mas eu falo, pô, ajudei 12 pessoas. Então, primeiro foi essa questão de querer ajudar as pessoas, né? Que eu comecei a fazer isso, a começar a colocar conteúdo, começar com essa parte online. Mas essa questão de gostar do que faz, quando eu comecei na Vol, que eu era só professor, eu não era sócio ainda, eu me sentia parte daquilo. Então o que eu falo muito para as pessoas, você que trabalha no estúdio, né, você que trabalha, que você faz parte de uma equipe, o que eu vejo, às vezes, quem tem sucesso é quem faz com que aquela equipe ou aquela empresa tenha atitude como se fosse dela. E era o que eu fazia. Aquela empresa era minha, não era sócio ainda. Mas as atitudes que eu tinha, as coisas que eu fazia, era como se fosse minha. E aí, tanto que um tempo depois eu vir a tornar a ser sócio. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é que aquilo que ela faz, mesmo que ela hoje seja um funcionário, ela precisa entender e fazer com que aquela empresa, que aquele local seja dela. E ela faça com amor, faça com carinho. Não pensar, estou aqui só para... Isso em todas as áreas. Independente se é fisioterapia, se é educação física, se é qualquer área. Uhum. Eu acredito que a pessoa tem que pensar dessa forma. Assim. Então, eu sempre pensei assim. Né? Mas lá, antes disso, né, quando eu fui contratado ali pelo Corinthians, eu também tinha essa visão de aquela equipe é minha, que eu trabalhava na equipe de natação. Então eu pensava, aquela equipe é minha, eu tenho que cuidar daquela equipe como se ela fosse minha, como se eu fosse o dono disso aqui tudo. Então acho que o principal pensamento assim que me fez crescer foi esse, de por mais que eu não fosse dono, achar e acreditar que aquilo era meu. Então eu cuidava com carinho, eu cuidava dos atletas na época com carinho, cuidava das coisas da equipe com carinho. Quando tinha as viagens, que a gente fazia as viagens, eu cuidava da parte da logística, que eu não tinha que fazer, mas eu ajudava de alguma forma. Então acho que isso é o principal, assim, para você iniciar com sucesso, eu acredito muito nisso. E você falou do Joel, né? Eu tenho uma história bem legal assim com o Joel. O Joel J hoje é um cara que nem preciso falar sobre referência, né? A referência que ele se tornou.
Mas eu não sei se eu te contei isso ou você já ouviu isso, a história dele no começo. Tem até um vídeo nosso de 2018 para 2019 que eu falo pro pessoal seguir ele. Fala, galera, tem um vídeo aqui, a gente tá no ano novo, a gente tá falando sobre metas, né? Falou, Joel, fala aqui sobre meta, o que a pessoa tem que saber, o que tem que fazer. E ele fala, né? E eu falo, pessoal, vocês têm que seguir esse cara aqui, esse cara é muito bom. E aí, assim, ele foi uma pessoa que eu sempre acreditei, né? E hoje, né, a gente nem precisa falar do tanto e do sucesso que ele tem. E quando ele começou a fazer live, as lives dele lá, tinha 12 pessoas, 20 pessoas, eu assistia as lives dele, aí quando terminava, eu falava, Joel, não é assim que faz live. Porque na época eu já fazia live, e fazia live foram bastante pessoas, 100, 200, 300 pessoas, isso em 2016, 2017. Eu falava, não é assim. Você tem que fazer assim, você tem que fazer um roteiro, você tem que ter começo, meio e fim. Quando alguém comentar alguma coisa que você não goste, não perca a linha de raciocínio, porque você perdeu a linha de raciocínio. E ele escutava e aplicava, né? Então, e o tanto que ele cresceu... Por que eu tô falando isso? Porque foi um exemplo que hoje ele é um exemplo pra gente, mas que no começo ele tinha 12 curtidas, ele tinha live para 7, 8 pessoas, né? Ele começou como todo mundo acha que não foi assim, acha que ele já começou com 1 milhão de seguidores e não foi. Ele começou com pouca gente, com um seguidor e depois foi crescendo. Mas só que uma coisa que ele fez e que eu faço também é não desistir e fazer sempre a mesma coisa. Fazer uma coisa que você acredita, ter uma bandeira e essa bandeira você acreditar nela e fazer sempre isso. Que se você faz isso, não tem jeito. Igual o Caio Carneiro fala, sempre tem alguém olhando. Sim. Vai dar certo. Se você fizer, aquilo vai dar certo. Não tem como não dar certo. Sim. Ele conta muito, né, dentro dos treinamentos dele, como eu faço parte lá de um grupo dele de mentorados, ele fala muito de você, com muito carinho. Ele fala muito de quando você ajudar ele nos cursos. Ele já mandou um vídeo pra gente ver, né, dessa época. Ele fala que você que até abriu as portas para ele palestrar, né, para educador físico, fisioterapeuta que foram nos eventos da VOL. Ele é muito, muito grato a você. Ele sempre fala muito, com muito, sabe? Você vê que é diferente. Ele fala de muita gente, mas você é... Não, o Keiner é lá de trás mesmo, né? Tem as pessoas que ajudaram ele, mas ele já estando na internet, né? Então... Ele fala, e é muito legal de ver isso, e ele é muito genuíno mesmo. Ele fala, aprendi com ele, aprendi isso com essa pessoa. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai se cercando de pessoas parecidas com a gente, né? E também não é à toa o quanto você também vem crescendo, né? E acho que uma coisa que eu vejo que vocês dois têm em comum é escutar o que as pessoas querem. E lá atrás... quando eu ainda era mais do Pilates do que do treinamento da fáscia, né, com o Move Flow, quando eu comecei a ver a VOL crescer e tudo mais, eu era de uma empresa de Pilates, não vou nem falar que é concorrente, mas tava ali no mercado na época, né, eu trabalhava para a Stott Pilates, e o pessoal ficava mega incomodado com o pessoal da VOL, né, rolava isso, e aí, não sei se ainda hoje rola, porque eu me afastei do mundo do Pilates. Mas o pessoal ficava incomodado de ver isso, só que hoje, com a maturidade que eu tenho, olhando para trás, eu vejo, eles estavam certos. Por quê? Eles começaram a propagar uma mensagem de acordo com o que as pessoas queriam. E a gente ficou muito tempo querendo oferecer para as pessoas o que as pessoas precisavam. Só que se você não dá primeiro o que elas querem, como que elas chegam? Fica inacessível. Então, algumas coisas no nosso cenário da saúde não foram tão crescentes ou até morreram, né? Por conta de ser marcas de fora e tudo mais, porque justamente isso não se adaptou à necessidade real do momento atual. E vocês lá atrás sempre enxergaram o momento atual e se adequaram ao cenário atual. E você foi vindo assim junto com a empresa, né? Eu me lembro que você ainda não era treinador deles, depois você virou treinador. E sempre olhando o que as pessoas querem, o que elas realmente... estão nesse momento buscando. E através disso ir abrindo, né,
esse novo mercado, esse novo olhar. Então, eu vejo que vocês fizeram uma grande mudança no mercado, que no momento gerou uma polêmica ali, mas que depois, não, eles estavam certos. Por que a gente não fez isso? Então, hoje eu vejo você com uma representatividade, e eu até falei com você ali antes, você está mudando porque o mundo está mudando e você muda junto, né? Exato. E sempre, como que eu posso usar essa mudança a favor de trazer uma informação e que vai ajudar as pessoas, né? Então, eu vejo esse ponto em comum com o Joel, que eu aprendi muito agora com o Joel. Antes eu era muito focada em o que as pessoas precisam. Eu tô vendo que elas precisam disso, né? Até mesmo o aluno do dia a dia, fulano precisa disso. Não, mas o que ela quer primeiro, né? Vamos mesclar um pouco isso, entender o momento dela e trazendo de uma forma que ela vá ter adesão. Então, eu percebi que você deu um salto quântico aí nos últimos meses, principalmente, porque você já tinha esse olhar, mas agora está mais claro. E é justamente pela constância. Você fala a mesma coisa que você falava antes, você só mudou como você fala. Você é extremamente constante. Pode ter acontecido um monte de coisa no mercado, mas você é constante e você fala a mesma coisa com a linguagem do momento, do jeito que o momento está pedindo. E hoje eu considero que você faz um infotenimento, porque é uma coisa, é divertido, é leve, então as pessoas devem te relatar isso. Aprende com diversão, com leveza, isso é muito legal. Né? Porque a gente já trata dor, né? Já tá lidando com um negócio que já é pesado. Aí ficar falando só de um jeito pesado, né? Aí fica tudo pesado. Então, eu vejo que a sua maneira leve de falar é gostoso de acompanhar. Para quem tá ali aprendendo também fica mais gostoso, né? Mas isso veio... Não sei se é uma percepção só minha ou se você realmente pensou nisso de forma intencional. Como que foi? Não foi intencional, né? Teve uma vez que o Marcel, que é irmão do Joel, até falou assim uma coisa... Cara, quando eu vejo teus vídeos fazendo as dancinhas, fazendo os negócios, o mais engraçado de tudo é que eu vejo você como você é. Então, você passa a informação daquele jeito que você é, né? A coisa mais difícil que existe de você manter é a incoerência. Do jeito que você faz, as coisas que você fala. Se você é coerente, é muito fácil. Que nem quando as pessoas me encontram assim num curso ou falam assim, você é quieto, você fala pouco. Eu sou quieto, falo pouco, mas o meu jeito é esse, assim. Se você é quieto, você fala pouco, mas sempre tentando passar a informação de um jeito divertido. E é igual o pessoal fala, né? Quando você encontra lá o Whindersson Nunes, o cara, ele não fica fazendo piada o tempo todo. Ele passa aquela informação naquele momento, mas eu tenho um jeito mais quieto mesmo, mas quando eu preciso falar, eu tenho que falar, quando numa palestra, numa live, aqui a gente precisa passar informação. Isso que você falou é muito importante, né? Porque a gente tem hoje uma ferramenta, que é o Instagram, que eu acredito que é a melhor e maior ferramenta do mundo para você vender e para você passar informação. A gente fala muito uma frase que é assim, hoje ou você é ponto com ou você é ponto fora. Mas acho que até essa frase ela já passou. Porque assim, hoje eu acredito, ou você é ponto com conteúdo, ou você é ponto com, que é o comum, ou você é ponto fora. Então eu acredito que você tem que passar conteúdo, você tem que ensinar, mas eu acredito também que você tem que, em algum momento, divertir as pessoas, você tem que emocionar as pessoas, porque eu acho que isso faz parte, né? Igual você falou, eu vejo muita gente que trabalha com dor, por exemplo. Falando porque dor é difícil, porque tratar dor é difícil, beleza. Mas só que se eu não passar para as pessoas que tem cura, ou que o movimento é a cura, que é o que eu falo, pode ser que elas falem assim, não, mas é difícil. Não é difícil. Se você colocar na cabeça essa informação que eu falo, né? Que é um movimento que vai curar, se você acreditar nisso que eu estou falando, vai curar. Não, vai curar. Se você acreditar nisso, cura. Não, mas não é que mais. Cura. E aí como é que eu passo a informação? Eu tento sempre divertir de alguma forma, em alguns momentos. E em outros momentos mostrar o que ele tem que fazer. Então, um momento ele vai lá, vai dar uma risada. Em outro momento, vai que nem hoje eu fiz um post. Hoje não foi um post que a pessoa consiga fazer nela mesma, mas foi um post, se você é fisioterapeuta, se você é profissional, você consegue fazer no seu paciente.
Mas ontem, por exemplo, eu fiz um post, se você acorda com uma dor nas costas, você consegue fazer na sua cama. Então, ao mesmo jeito que eu passo uma informação que ajuda a pessoa, em outro momento eu divirto ela, mas sempre dando a informação para ela que ela precisa se movimentar, né? Que é o que você falou, que eu falo isso há muitos anos. Sim. O pessoal brincava comigo, o cara tá com não sei o que, tem que agachar. Eu falo, o cara tá com não sei o que, tem que se movimentar. Eu falo, também. E algumas outras coisas assim, que eu falo, que as pessoas às vezes ficam, que nem você falou assim, o que precisa, o que a pessoa quer. Às vezes a pessoa pergunta assim para mim, tá, mas e se na aula de Pilates aquela pessoa que fala muito, o que você faz? Eu falo, deixa. Ela veio lá para falar, tudo bem, em alguns momentos, por exemplo, a aula dela tem 40 minutos, 45 minutos, eu deixo ela falando 20 e outros 20 a gente faz a aula. Então eu entrego o que ela quer, que é conversar, dar risada, e nos outros 20 minutos a gente faz o que ela tem que fazer. Então eu entrego o que ela quer e entrego o que ela precisa. Já teve dias, eu dava aula para 2 senhores, assim, né? E um deles tocava violão e eu tocava percussão. E o estúdio era na minha casa, quando eu comecei. Pronto. Virou show. Virava show. Eu falava, pega lá o violão. Eu ia lá, pegava o violão, eu tinha 2 violões, eu com um, ele com o outro. O outro sentava na caixa do Reforma e ele fazia de carrom. Nossa senhora. Devia ser a melhor aula pra eles da vida, né? Melhor aula, imagina. A dor passou. Rápido. Nem lembrava de dor. Tocando violão, tocando carrom. Ficava ali uns 10, 15 minutos fazendo isso. É legal você falar disso. Tô feliz de você... Você já demonstra isso na internet, mas eu não tinha conversado com você sobre isso, porque eu falo as mesmas coisas nos meus treinamentos, né? Gente, vocês precisam também entender de pessoas, não é só do que você vai fazer com o Pilates ou com o Move Flow, enfim, qual é o treinamento que você vai dar, mas é entender de gente e ter empatia, né? Poxa, se a pessoa tá num dia que ela vai fazer melhor para ela falar do que fazer o exercício, porque tá tudo interligado, ela vai se sentir bem. Então, não quer dizer que a gente vai ser... o pessoal, mas a gente não é terapeuta, a gente não é psicólogo. Tá bom, a gente não é, mas a gente tem que lidar com o ser humano. Sim, e se naquele dia o ser humano ele precisa falar alguma coisa, vai fazer bem, por que não, né? Não é toda aula, todo atendimento, mas vira e mexe, isso pode acontecer e ter só esse acolhimento, né? Poxa, que bom, tô até com o coração mais tranquilo de saber que eu não sou uma das únicas que fala isso pros alunos, né? Nos treinamentos, que bom saber isso. Pois é, então é o que você falou, né? A gente entrega o que a pessoa quer, né? E depois faz o que ela precisa. Sim. Eu acredito que aquele tempo que a gente faça com que ela quer e depois o que ela precisa, a gente consegue resultados que se você ficasse só dando aula ali, você não conseguiria. Sim, com certeza. Com certeza. E aí você tem uma metodologia sua, que é o método MIT, né? Eu quero que você explique ele, porque quando eu te conheci, você falava muito do Pilates, aí depois você começou a falar muito de funcional, e aí depois você começou a falar só do MIT. E assim, é assim que eu tenho visto nos últimos tempos. Você tem focado muito nessa metodologia, certo? O que é o MIT? Então vamos lá. Depois de muito tempo assim, entendendo assim, as técnicas, né? Eu gosto muito do movimento. E o que eu entendi? Que o tratamento, o emagrecimento, o ganho de força, ele precisa de movimento, né? E aí o nome que eu dei do MIT, que é o movimento inteligente. Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar uma pessoa com uma dor na lombar, as pessoas acham que dor na lombar é mobilizar, alongar e fortalecer, assim. Mas não é só isso. O tratamento, ele requer muita coisa, ele requer, eu falo, as valências mais importantes do ser humano: força, potência, velocidade, agilidade, tudo isso conectado. Eu falei, como é que eu consigo tudo isso? Se eu juntar o Pilates com o treinamento funcional, eu consigo. E aí eu faço uma mescla disso tudo, inclusive com a terapia manual. Eu faço uma mescla disso tudo. Então, em alguns momentos, eu uso o equipamento de Pilates para me trazer exercício do funcional. Em alguns momentos, eu uso o exercício do Pilates específico para algum objetivo. Em alguns momentos, eu uso a metodologia do funcional com o acessório do funcional. Em alguns momentos, eu misturo tudo.
Porque não importa o jeito que você faz ali, o que você está fazendo. Importa, assim, o que eu quero com resultado com isso que eu estou usando. Então, por exemplo, a gente tem ali 45 minutos de aula, 50 minutos de aula. O que eu vou fazer durante esse tempo? Eu vou entregar o que a pessoa quer e o que a pessoa precisa, né? Então, eu posso dividir essa aula em vários momentos, em vários pequenos módulos. Então, eu posso usar ali um pouco de terapia manual, um pouco de terapia manual com exercício, um pouco só de terapia manual, um pouco de funcional, um pouco de pilates, porque eu vi que isso a gente traz resultado, porque a gente vai conseguir atingir aquilo que é preciso. Então, por exemplo, um idoso, ele precisa de força, ele precisa de potência e agilidade. Então, eu trabalho com o meu idoso burpee, que é um exercício lá do CrossFit, do funcional. Antigamente chamava de, acho que sugado ou meio sugado, um tempo atrás. E as pessoas falam, eu explico, por que eu uso o burpee, por exemplo? Porque eu estou prevenindo ele, se ele cair no chão, ele consegue amortecer a queda e não quebrar um osso do rosto, ou não quebrar, não se machucar e poder até morrer. Então, quando você junta as técnicas e você atinge as valências do ser humano, não só do idoso, como do atleta, como uma dona de casa, como um empresário, você consegue o objetivo que ele quer. Aí você vai ler o que ele gosta mais. Porque eu vejo algumas pessoas, isso não é Pilates. Eu falo, tudo bem, não é? Mas eu uso também o Pilates. Eu uso o funcional, então eu uso aquilo que a pessoa vai precisar. Se eu entendi isso, fica muito mais fácil eu mesclar as técnicas, juntar as técnicas num pacote só, e eu vou lançando mão do que eu vou usar naquele momento. Então, chegou uma pessoa com uma dor mais aguda ali, que não está nem conseguindo se mexer direito. Eu começo com meditação, com respiração. Aí vou para uma parte de terapia manual. Depois começo com o que a gente fala de terapia manual funcional, que é você vai guiando o movimento, você vai entregando o movimento para ela. Depois eu começo com um exercício mais de funcional, aí posso usar o Pilates. E por fim, pode ser em uma consulta, ou 3, ou 4, ou em 5, ou em 10, a gente vai apertando a intensidade. Porque eu acredito que todo mundo precisa fazer sessão ou aula e ter intensidade. Porque quando eu me formei na fisioterapia, tinha muito isso. Pegou lá um pezinho de 1 quilo, é fisioterapia. Se está mais pesado, é educação física. E não é, né? Eu acredito que as duas... Quando você trabalha com movimento, você está tratando. Independente do que seja. Porque eu vejo as pessoas ficando bravas. Eu não sei quem da educação física falou que está tratando a dor. Eu falo, tá, mas ele tá. Porque se você está na academia, você está tratando a dor. Você está tratando a sua vida, a sua mente, o seu corpo, o seu espírito. Então, eu fazer essa divisão eu acho muito difícil. Mesma coisa assim, se eu estou fazendo uma ponte, eu estou emagrecendo? Porque eu estou queimando caloria. É em baixa intensidade? Mas só que vai muito além de eu colocar intensidade ou não. Vai além do meu comportamento. Então, se eu tenho um comportamento de ir para um Pilates, ou ir para um alongamento, ou ir para uma yoga, esse meu comportamento, que eu falo, né? Movimento muda comportamento. Eu, ao invés de comer uma coisa que não é saudável, por eu estar matriculado no Pilates ou numa atividade qualquer, eu vou controlar melhor a minha alimentação. Então, se eu estou fazendo um Pilates, ou seja, uma atividade qualquer, eu posso falar que um fisioterapeuta está trabalhando com emagrecimento diretamente, e ele não está invadindo a área da educação física e vice-versa. Eu acho isso muito polêmico, uma linha muito tênue, e eu prego a mesma coisa, Keiner. Legal saber isso de você, porque tanto o educador trata, né, e treina, quanto o físio. Não tem como, até porque vocês, hoje em dia, o físio não dá as sessões do protocolo e tchau, né? Vocês justamente foram para essa área mais do Pilates e do treinamento e do funcional, porque depois a pessoa quer fazer a manutenção da saúde. Então, é meio esquisito essa coisa do dividir, eu faço isso, você faz aquilo. É claro que numa coisa muito severa, eu como educadora física, eu sei até onde eu posso ir.
É só você saber até onde eu posso ir, né? Até onde eu tenho competência para ir, né? Mas hoje a gente também tem trabalhos de terapia manual que o educador físico pode fazer alguns tipos de formações, porque não existe o conhecimento da fisioterapia. Eu mesma tenho uma formação que chama Toque de Tensegridade, que é um trabalho de manipulação de fáscia, que não tem uma exigência de ser para um ou para outro. E justamente até lá o Fernando, que criou a metodologia, o Fernando Bertolucci, ele fala, às vezes uma pessoa até que não vem da físio, por não ter tanta caixinha, às vezes vai ter um olhar melhor do que por ter tantas coisas pré-impostas, né? Um não anula o outro, mas soma, né? Então, assim, é a mesma coisa também em coisas que a gente faz e que às vezes o físio vai fazer com um olhar diferente da gente, mas para somar, né? O importante é que você esteja fazendo algo que você se preparou para aquilo, né? Que você saiba o que você está fazendo e que você tenha um raciocínio para aplicar aquilo. O que às vezes acontece é que muita gente meio que o que eu acho que o educador fica bravo e o físio fica bravo com o oposto é quando um invade o outro simplesmente porque é alguma coisa que está na moda e que você faz algum curso e não se dedica e faz mal feito. E isso acontece nas duas áreas. Sim. Porque é curioso eu, como educadora, dar mais curso para físio do que para educador. Eu dei um workshop de reabilitação no final de semana, então eu não poderia dar, né? E aí o raciocínio muitas vezes é muito mais refinado do que do físio e vice-versa. Você vai ter um olhar às vezes do treinamento de força, que aí é uma coisa que normalmente o educador traz mais e o físio foge de fazer força. Então justamente eu trago esse olhar, gente, para reabilitar, vocês vão ter que colocar carga, né? E aí eles fogem da carga justamente pensando só nessa primeira etapa. Então também sai um pouco da casinha de boa parte dos físios, que ficam só no gostosinho, só naquela coisa leve, baixa carga. Não, saiu do processo, tem que colocar justamente para que aquilo não tenha recidiva, né? E a pessoa vai envelhecer, e para envelhecer bem, você tem que ter força muscular. É legal você falar dos outros pilares ali de potência, que eu não vejo muito profissional de fisioterapia trabalhando. E mesmo no Pilates, né? Porque aí acabaram que o Pilates ele foi tão desmembrado que a parte do condicionamento, que é o método na sua essência, foi tirado. Sim. Talvez por isso que pararam de reabilitar fatiando tanto o Pilates, porque ele integralmente já funciona muito bem, porque ele vai progredindo, né, em mobilidade, em alongamento, em força, em potência, em agilidade, fica um treino rápido, mas aí vai fazendo tão desmembradinho várias vezes, né, e, enfim, que aí a pessoa perde essa fluidez. Essa potência que você fala bastante, né? Eu vejo nos seus vídeos também sobre isso. Exatamente. Uma coisa que eu falo bastante assim, para você ganhar força, você tem que fazer força. Sim. Você vai ter a força que você merece. Você quer ganhar força? Tem que merecer. Aí, uma vez, eu tava conversando com um amigo meu, uma pessoa falou assim, eu quero aprender a fazer barra. Aí ele falou, se pendura ali. Não, porque eu não consigo. Eu falei, então, começa se pendurando. Como é que você quer fazer barra se você não consegue nem se pendurar? A primeira coisa, a gente vai segurar. Você vai aprender a se pendurar. Então, começa se pendurando. E aí, assim, é os processos. Pô, eu quero ter força para agachar. Beleza. Então, a gente vai fazer com que o seu corpo tenha condições de agachar. E não simplesmente não vou agachar. Não simplesmente não vou fazer. Não. A gente vai dar condições. Como? Fazendo essa... entendendo o que eu preciso para aquele corpo executar um agachamento, executar uma barra, executar um exercício, seja ele qual for. Independente do exercício que seja, a gente vai dar condições para que isso aconteça. Se a pessoa tem ou não, eu vou identificar aonde que ela está e vou trabalhar em cima disso, né? Então, assim, essa parte que a gente está falando que é mais técnica, é importante as pessoas entenderem, né, que um movimento sempre... que você precisa ter uma visão, que você vai treinar isso com a prática, não adianta querer fazer um curso. A gente lançou um curso hoje, quinta-feira a gente abriu. Não adianta a pessoa querer aplicar aquilo que está lá no curso hoje e querer ter resultado hoje, porque não vai. Ela vai ter resultado se ela aplicar várias vezes aquilo que eu ensino, porque ela vai aprender, vai aprendendo. Né? Você até falou...
Ontem eu estava em Brasília para uma... Foi a segunda palestra que eu dei para as pessoas que não eram da área. Em Belo Horizonte foi a primeira. Foi 9 e 10 de julho. Foi 9 de julho. Ontem foi a segunda. Já foi um pouquinho melhor. Na próxima, já vai ser um pouco melhor. Na próxima, vai ser um pouco melhor. Por quê? Uma que eu tô lá e fico aprendendo, fico olhando as pessoas fazerem e fico aprendendo. E eu vejo que isso é uma das coisas que acontece bastante. As pessoas não querem aprender. Não é todo mundo, obviamente. Mas eu vejo que as pessoas não querem... Não é que não querem aprender. Elas não querem investir no aprendizado. Acha caro. E não é caro. Nossa, ainda mais hoje em dia, né, Keiner? Não é caro. Hoje em dia é muito barato, inclusive. Não é caro. Aquilo que o aprendizado que você tem vai te trazer de volta é absurdo. E as pessoas acham caro. Então, por exemplo, já aconteceu de as pessoas falarem pra mim, pô, vamos fazer o curso? Ah, não tenho dinheiro. Aí daqui a um mês eu vejo ela, sei lá, em Maceió. Eu falo, pô, como é que não tem dinheiro para fazer um curso, tem dinheiro para ir para Maceió, né? Óbvio que é legal viajar, faz parte, mas é a escolha. Se ela talvez não fosse para Maceió naquele dia e guardasse para fazer o curso, daqui a 6 meses ela poderia, sei lá, ir para os Estados Unidos, para Portugal, fazendo dinheiro com aquele curso que ela fez. Aí você entra num ponto que aí a gente vai entrar nessa área do empreender, né? Primeiro, hoje é muito mais barato estudar do que era antes. Muito mais. Muito mais, né? Se fosse fazer a sua formação ou a minha presencial hoje, porque é como você falou, a gente está cada vez melhor como treinador, né? Então, você já deve... Quantos cursos você já deve ter dado na sua vida? Muitos. Centenas, né? Centenas. Então, obviamente, conforme a gente vai ficando mais experiente, a gente vai ficando mais caro. Pelo menos deveria ser assim. Mas e a gente se posiciona assim. Que também acontece isso. As pessoas acham que só ter a experiência já te posiciona por si. Mas é saber também como usar essa experiência para se posicionar, para que as pessoas também enxerguem que você vale mais. Também tem esse ponto. E manter as formações, os cursos online, é uma estratégia até para poder deixar acessível, porque hoje uma formação seria bem mais cara. Eu até fui ver a sua página de vendas, aliás, muito bem feita, tá bem bonita, Obrigado. Bem legal. E aí lá no final você até menciona, né? Se você fosse fazer uma mentoria comigo, seria R$4.000. Se você fosse fazer uma formação individual, se fosse uma mentoria individual, seriam uns R$10.000. Se fosse uma formação presencial, enfim. E é muito isso mesmo, né? Então hoje, gente, é muito barato estudar com uma pessoa que tem tanto conhecimento, né? E da sua casa. Exato. Só que aí tem um ponto, né? Principalmente na nossa área, que as pessoas, elas, ao colocar mais uma coisa na bagagem, elas não valorizam colocar, porque elas estão sempre em busca do próximo curso. Então fica uma jornada incansável de qual é a próxima novidade, o que eu vou colocar diferente. E aí elas não querem aprender. Tem gente também que paga, mas não se aprofunda. E aí depois fala que a culpa é do curso, né? Ou daquele treinador, ou daquela metodologia, porque não adianta nada a pessoa ir lá, comprar o seu curso agora, e aí ela não se dedicar e seguir o processo que você que estudou e tem experiência determinou ali. Então as pessoas fazem um mês ou não fazem e falam, não, isso não funciona. Porque eu não tive tempo. Ou então, não, porque eu quero fazer do meu jeito. Mas, poxa, se você também se predispõe a estudar algo que alguém que tem mais experiência com você naquilo está fazendo, experimenta primeiro o processo que ela está ali te oferecendo, que ela parou para organizar para facilitar a sua vida, que, né, por mais que tenha um raciocínio, eu entendo que se é um método é porque tem um caminho. Exato. Que te leva a raciocinar. Porém, se eu já estou te dando o caminho das pedras, que não significa ser só uma receita de bolo, e eu também acho muito... não tem receita de bolo. Tá, mas para começar tem que ter lá. Quais são os ingredientes? É a farinha, é o fermento, é o açúcar, sei lá, a cenoura, se for um bolo de cenoura, o ovo e a margarina. Eu preciso ter uma receita para começar. Aí depois você vai...
Poxa, se eu colocar um pouquinho do coco, já dá outra receita. Poxa, se eu colocar uma pitada aqui de canela, já fica um bolo com especiaria. Se eu colocar uma gotinha de baunilha, fica uma essência diferente. Mas o método você parou e organizou, baseado na sua experiência, nessas metodologias que você já aplicou para desenvolver a sua. Aí eles têm preguiça de acompanhar, e aí fala mal, e aí depois vai pro próximo. Aí no próximo também a pessoa não se dedica. E aí, por ele não se dedicar, ele não sabe colocar o valor no próprio trabalho. E aí, cada curso que ele faz, ele continua cobrando a mesma coisa. E aí, vive numa roda sem dinheiro, com um monte de cursinho na bagagem, que ou pagou e não fez, ou pagou, fez um pouquinho e vai pro próximo, e nunca tem o retorno. E aí, faz escolhas que não são tão assertivas e não sai do lugar. Né? E aí, quando a gente vai e oferece um curso super legal por um valor muito acessível, a pessoa vira e fala que não tem. Aí vem o lance da gente, como profissional da saúde, não se preocupar em se vender e como fazer para faturar mais com aquilo, né? Que é a parte do empreender. E que você entendeu isso e você foi entendendo como que você se valorizava, né, ao longo do tempo. Acho que a gente pode falar um pouco disso para que quem for fazer a sua formação entenda, né, como fazer essa escolha e também como que ela vai fazer para ter o retorno dessa escolha. Que não basta só comprar, tem que fazer. Que não basta só comprar e fazer, que tem que valorizar. E como que se posiciona para poder ter esse reconhecimento. Não só do, que legal, ficou a sua aula agora que você aplica o Meet, né? Não, como que eu faço para monetizar isso? Maravilha. Primeira coisa é você, igual você falou, você tem um método. E você seguir esse método. Aí, depois que você segue esse método, você faz o seu jeito em cima daquele método que você falou. Então, vou dar um outro exemplo para você. Todo mundo que aprende a dirigir tem um método, né? Você entra, aí você tem lá os pontinhos lá para fazer a baliza, para a marca tinha lá as marcações, né? Depois de um tempo você não precisa mais. Mas só que para você aprender, você precisa de uma metodologia, de uma forma. Você só tem resultado com metodologia. Você já viu alguma marca, alguma coisa que tem uma metodologia que não tem uma metodologia? Não existe. CrossFit é metodologia. O Body Combat tem uma metodologia. O Pilates é uma metodologia. Então, tudo tem uma metodologia. Então, que você vê que tem sucesso, que as pessoas conhecem, tem lá um jeito para você seguir. Obviamente que em cima disso, você vai criar o seu jeito. Mas a primeira coisa é você aplicar aquilo que você aprende. E uma coisa que eu falo bastante, você vai fazer um curso lá de 30 horas, de 20 horas, 50 horas, esse curso que a gente lançou tem 220 horas, é muita coisa que tem. Tem tanta coisa que nem eu vi tudo que tem. De tanta coisa que tem. Por quê? Aqui a gente pegou todo o meu conteúdo que eu já gravei desde 2016 e coloquei nesse curso. Por exemplo, os eventos que a gente fazia, gravei e coloquei lá. Mas só que a pessoa não vai pegar e estudar as 200 horas. Mas só que uma coisa que ela aprenda em 10, 15 minutos, já vale a pena. Uma coisa que ela aprendeu ali, um insight que ela pegou e aplicou, eu tô falando que já vale a pena, que ela já ganha de volta aquele investimento financeiro. Mas só que agora vamos falar de coisas mais profundas. Por exemplo, quando ela faz um curso como esse, não é todo mundo que faz, é um grupo pequeno de pessoas que vão fazer. Então ela vai estar inserida nesse grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas, além de estar inserida nesse grupo de pessoas, ela vai estar mais próxima a mim. Que nem eu vou dar um exemplo para você entender. Que aconteceu na prática. Um rapaz lá de Brasília fez um curso comigo há um tempo atrás, ou seja, ele investiu. E o cara fala assim, para você ter padrinhos bons, primeira coisa você vai pagar para ele. Então o Rafa, que fez o curso comigo lá em Brasília, não sei se ele sempre acompanha aí, mas se ele estiver acompanhando, um abraço, Rafa, obrigado aí. A gente se tornou amigo. E ontem no evento que ele estava em Brasília, eu falei, Rafa, vem. Eu convidei ele, dei o convite para ele. Então como é que você consegue isso? Aí é o que eu aprendi lá também nesse evento. Você começa pagando, para você estar perto de pessoas que vão te ajudar.
O Rafa hoje, ele tá dando curso. Antes ele não dava curso, hoje ele dá curso. E aí, às vezes ele pergunta alguma coisa para mim, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, outro. E hoje, o Rafa, ele não tá na minha mentoria ainda, ele vai entrar. Mas só que quando ele precisa de mim, eu ajudo ele. Então, quando você entra nessas turmas, que eu falo que são turmas especiais e seletivas, né? Você vai estar perto de pessoas que vão ajudar você. Pode ser que não seja eu, pode ser que você esteja num grupo do WhatsApp e tem uma pessoa lá que você vê que é da sua região, que é da sua cidade, ou que você se conecte com ela e ela tem um insight que você usa para você. Então, às vezes, as pessoas nem pensam nisso, né? Então, por exemplo, eu estava lá em Brasília, já me conectei com algumas pessoas que são fantásticas, eu tenho certeza que a gente vai se ajudar. Eu me conectei com o André, Dr. André Santos, da Quiropraxia. Hoje ele vai dar aula pra gente na mentoria. Então essa conexão é muito importante. Você começa a gente fala assim, você tem que ser interessante e interessado. Quando você é interessante e interessado, as pessoas vão valorizar você. Então aquela pessoa, que nem o Rafael, quando eu precisava de alguma coisa, ele era interessante, eu via que ele era interessante e via que ele era muito interessado. Então uma pessoa como essa, a gente faz questão de ajudar, uma questão de convidar ele para um evento como aquele que estava muito especial, tinham pessoas fantásticas. Então quando isso acontece, você se conecta, igual a gente se conectou lá no evento lá do Joel. Que nem, por exemplo, por que a gente se conectou lá? Porque você fez o investimento para estar lá. Sim, né? Exato. Óbvio que você se conectou com muitas outras pessoas, mas também veio essa conexão comigo. Sim. E eu com você. Né? Então, às vezes as pessoas não pensam nessa questão. Pensam só assim, eu vou lá, vou aprender uma aula de coluna com ele e vou aplicar o exercício de coluna que eu aprendi com ele com o meu paciente. Mas não é isso. Porque essa pessoa que está lá, que eu estou vendo que ela entrou no curso, ela fala, quem me ajuda? Eu ajudo. Não que uma pessoa que não faça o meu curso eu não vou ajudar, não é isso. Mas só que a pessoa que está lá é mais fácil de haver essa conexão. Então, o curso ele vai muito além de você aprender uma técnica, aprender uma metodologia. É muito maior do que isso. É Sim. conexão. E isso faz toda a diferença quando você quer monetizar aquilo que você faz. Porque, além de tudo, as pessoas que são seus clientes, elas vão ver que você está perto de pessoas. Então, ela fala assim, opa, eu vou pagar isso para essa pessoa, porque... Nossa, tocou num ponto muito importante, que é o senso de ambiente, né, e comunidade que a gente cria, né, nesses lugares. Eu realmente comecei a perceber que no nosso ambiente, só dos profissionais da saúde, eu não ia chegar onde eu queria. Então, e isso também é um erro, tá? Que até fica de recado para quem é da área do movimento da saúde. Às vezes a gente se preocupa tanto em só fazer coisas que são da nossa área, que a gente vive numa bolha e esquece que tem um mundo lá fora que você pode pegar algum aprendizado e trazer para o seu contexto. Então, ao longo de toda a minha vida, eu sempre estudei muito dentro da área, mas eu sempre, paralelo a isso, estudei com outras áreas paralelas, principalmente de autoconhecimento, principalmente a parte de comunicação, a parte de vendas, porque a gente não aprende a se vender, né? Então, poxa, a gente quer mais motivação do que ter boleto para pagar? E aí, poxa, faço os cursos mais caros que tinham no mercado, na época, principalmente Pilates, depois fui muitas vezes para fora. E aí, como é que eu vou falar para as pessoas sobre isso? Como é que eu vou vender isso, né? Para poder ter mais retorno ainda, porque quanto mais você vai investindo, mais você tem que se mexer, né? É fato. E aí também isso que eu penso. As pessoas que investem também muito baixo, porque, eu tô num momento que eu tô sem condição, legal, mas acaba que você não se esforça tanto para ter o retorno também. Quando você começa a subir um pouco o degrau, você vai subindo, vai ficando diferente. Então, eu pensei, eu quero ir para um lugar com pessoas que estão num nível igual ou superior ao meu. Então, eu tive que pagar para ir para esse lugar, porque no meu ambiente não tinha isso.
vou pagar para estar ali. E então isso também é importante, da gente ir subindo os degraus. E por isso que também, hoje a gente, além de curso, você também tem mentoria, né? Que é diferente da sua formação, certo? Sim. Então, é diferente você ter o seu grupo de metodologia, né, do curso em si, e aí a gente vai subindo, quer estar mais próximo, aí tem os grupos de mastermind, aí tem uma mentoria individual, e aí assim vai indo, porque realmente isso muda, e isso impulsiona, né, eu gosto de falar que o mentor, ele faz você pegar um avião, então você pode ir a pé, você pode ir de bicicleta, você pode ir de moto, pode ir de carro, você pode ir de avião, né, o mentor te ajuda a ir de avião, então eu tive muitos bons mentores, acredito que você também teve bons mentores, isso ajuda muito. E as pessoas estarem nos nossos cursos é justamente isso, né? É entrar para esse ecossistema e aproveitar até o que vai além do que está no curso em si, mas esse ambiente, esse ecossistema, esse mindset que faz a gente impulsionar, né? A gente fala muito assim que o mentor, ele não encurta o caminho, ele acelera. Acelera, exato. Porque não tem você encurtar o caminho, não. Você tem que acelerar o caminho. Sim. E uma coisa... Eu nunca falei assim... Quer dizer, a primeira vez que eu falei isso numa live foi no sábado. Que eu fiz a live e entrou uma pessoa e eu acabei falando sobre isso, né? E eu tenho visto que isso pra mim, há pouco tempo, tá, Fê? Tem mudado bastante, assim. Até mandei algumas mensagens nos grupos sobre isso. Que faz diferença, a gente fala assim, a questão do mentor, né? Mas tem uma coisa que a gente... Mas só que na nossa área, em todas as áreas, muitas coisas mudam. As coisas mudam, como no próprio Instagram, né? Que nem nessa mentoria, a gente tem um curso, não um curso, mas um módulo só de redes sociais, um módulo só de vendas, um módulo de comunicação. Então a mentoria, ela é diferente. Mas só que as coisas mudam. E aí, a primeira vez, assim, que eu me conectei de verdade com a palavra foi quando eu fui nesse encontro lá em BH. Porque, assim, eu nunca fui religioso. Eu sempre acreditei em energia. Mas nunca fui de ir em igreja. Nunca fui de fazer oração. Eu fazia lá as minhas energias, eu acredito muito nisso. Mas só que eu nunca fui. Assim, fiz o catecismo, sou católico, mas nunca fui praticante. E eu conheci o pastor Célio, que a gente se conectou absurdamente, assim. Um amor de pessoa, muita gente boa. Inclusive eu tenho visto as orações deles todos os dias, desde que eu conheci ele. E é muito importante você se conectar, porque isso é imutável. Isso não muda. A conexão com Deus, as coisas que você faz em relação a isso, você... não é religião, mas é sobre você acreditar em alguma coisa. Isso é imutável. Então, quando você faz isso, você se conecta, eu percebi, assim, nesse pouco tempo, que faz muita diferença. A mensagem que você passa para as pessoas, porque eu mandei algumas mensagens nos grupos e as pessoas me mandavam, nossa, isso está acontecendo comigo. Obrigado por essa mensagem, obrigado por você ter mandado essa mensagem para mim. Então, quem ainda não se conectou, como eu, que não tinha me conectado, é muito importante se conectar, né? E entender que isso é imutável, independente de tudo que aconteça, isso não muda. E isso vai te ajudar bastante na sua profissão também, porque é o maior mentor que a gente tem, né? Sim. Então, poder entender isso faz bastante diferença também. Nossa, que legal. Fiquei surpresa de escutar isso. Que legal. E que bom. Eu acredito que tem acontecido um movimento... o João fala muito disso, né? Por que algumas pessoas crescem tanto, né? E eu acredito muito que a internet ela veio pra gente realmente usar ela pra falar algumas coisas, né? E, claro, no caso você compartilhou ali com os seus grupos, né? Mas eu acredito que tem um propósito nisso, né? Da gente ter essa facilidade de levar o além, né? Da nossa mensagem. Então, essa conexão realmente com Deus, ela é fundamental, independente da religião, né? Eu não sou também
nem seguidora de nenhuma religião, já frequentei muita igreja católica, já frequentei muita igreja evangélica. Hoje eu me considero uma pessoa espiritualizada, né? Oro, então... Mas em alguns momentos eu me perdi, assim, sabe? E é engraçado que alguma coisa vem e te coloca no prumo de novo. Só que você tem que estar ligado e aberto para esse canal e poder usar o que a gente tem para comunicar. E às vezes a gente está falando aqui de coisas grandes, como, por exemplo, usar a potência da internet, a gente que já é posicionado. Mas você que é profissional da área e com o seu aluno mesmo, né? No seu dia a dia, levar essa conexão. Isso é importante. Que aí vem muito do encontro do porquê eu faço o que eu faço, né? Que vem antes disso tudo. Por que eu faço? Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu continuaria fazendo isso? É o que eu amo fazer? É o que realmente gera impacto na vida das pessoas? Eu estou gerando uma transformação para mim, para o outro, né? Então vai muito além. E fico feliz. Acho que não é à toa que você começou a fazer a palestra, né? Pois é. Eu vi as fotos, achei bem legal. O André faz parte do grupo, né? E ele tem um grande evento, né? Que viaja o Brasil. E fico feliz dele estar levando alguém que é da área da saúde para poder falar, né? Apesar que eu sei que o tema não é sobre isso, né? Sobre o Instagram. É sobre Instagram. E olha que curioso, né? Mas como você pode levar uma mensagem de saúde e de conexão, mesmo sendo um outro tema, né? Enfim, e aí o papo vai longe. Enfim, a gente até combinou uma live, a gente vai fazer uma live, vamos marcar a data, eu vou fazer. Porque eu tava conversando com ele, a questão assim, nós que trabalhamos com essa parte, eu falei para ele assim, eu acredito que a gente não escolheu a profissão, a gente foi escolhido por ela, né? Aí ele falou, Aí eu falei, eu queria que a gente batesse um papo numa live sobre isso, sobre dor, sobre esse cuidado que a gente... Não, vamos fazer sim. Então eu acho que vai muito além disso, né? Então você mostrar isso para as pessoas, mostrar que você tem que você acredita nisso. E aí é aquilo, isso não vai mudar a forma que você faz, naquilo que você acredita ou não, mas vai fazer você crescer muito profissionalmente. Seja você que dá um curso, que atende paciente, porque as coisas elas melhoram. Quando você faz essa conexão, as coisas elas melhoram. Elas colocam pessoas no seu caminho que vão ajudar você, que vão servir você da mesma forma que você vai servir elas. Então eu acredito que isso faz bastante diferença. Principalmente a gente que trabalha com vidas, né? Sim. Mas aí eu quero colocar uma coisa importante em relação a isso. Sempre quando eu estou com algum curso em vendas, talvez você deve ter já escutado essa frase. Dessa vez eu não vou entrar, né, no seu curso, mas no próximo eu vou entrar se Deus quiser. Eu já escutei. A gente abriu o carrinho agora. Eu escutei sei lá quantas, mas... Tem dessa vez eu não vou entrar. Mas se Deus quiser, no próximo vai melhorar as coisas, eu vou entrar. E né? não vai. Porque assim, tem uma coisa. Se Deus quiser e eu fizer, né? Então, ou às vezes se eu faço, Deus vai querer também, né? Então, existe ainda mais que a gente é um país muito mais religioso. Não vou nem falar espiritualizado. Nós somos um país religioso. Acredito que agora estão vindo pessoas, até como mesmo o Brunet, que fala muito da espiritualidade, não da religião. Uhum. E isso eu acho muito importante, porque aqui no Brasil a gente tem uma coisa muito fervorosa que a gente não vê em alguns países, né, quando a gente viaja para fora. Mas a gente tem isso muito enraizado e muito essa coisa, porque se Deus quiser, porque quando Deus querer, porque é na hora de Deus. Sim, é importante a gente entender que existe um tempo para as coisas, existe um tempo de Deus. Mas existe também o fazer a nossa parte, né? E uma vez, num processo que eu estava passando, que aí eu falei alguma coisa sobre Deus e tudo mais, e aí se você for pegar a palavra Deus, Deus tem um eu dentro, né? Não é só ele. Então tem o eu fazer a minha parte. E às vezes as pessoas deixam isso de lado, né? Então, tá, legal. E teve uma pessoa que às vezes que era uma ex-aluna que estava querendo entrar para a formação de educação continuada. Aí eu comecei a conversar, bater um papo com ela para entender. Eu falei, preciso entender o que está passando na cabeça das pessoas, né? Por que elas não estão entrando agora? Ninguém fala que tá caro, né? Mas não tem essa objeção, porque as pessoas veem o valor do nosso trabalho, mas elas estão com
uma condição que está diferente e fazem escolhas que às vezes não são tão inteligentes, do tipo, porque se Deus quiser, se eu fechar as 2 aulas experimentais que eu vou ter esse mês, aí eu entro. Tá, mas o que você vai fazer diferente para fechar? Para não ter a opção de não fechar, né? Para não ter o plano B. Aí é que tá. Exatamente. E aí... Eu falo assim, por que hoje você não tem e daqui a sei lá quanto tempo? E assim, e normalmente as coisas que a gente fala assim, né? Dificilmente essa oportunidade desse jeito vai acontecer. A pessoa vai ganhar isso, vai ganhar aquilo outro. Aí fala, por que você acha? O que te faz achar que daqui a, sei lá, se eu abrir daqui a 3 meses, você acha que você vai ter? Se você não tem algo. Por que você acha que daqui a 3 meses você vai ganhar uma herança? Você vai vender o teu carro? Por que você acha? Por que você não começa fazendo diferente agora, fazendo um esforço agora, para daqui a 3 meses você poder fazer outra coisa? Ou se não, você poder juntar esse dinheiro. Não tenho dinheiro agora. Por que você acha que daqui a 6 meses vai ter? É difícil isso acontecer. Mas não vai ter. Exato. Não vai ter. Então eu vou dar um exemplo de um rapaz que entrou para a minha mentoria em grupo, né? Hoje a gente tem uma mentoria em grupo que custa 5 mil. Ele falou assim, quando você me falou, eu nem pensei 2 vezes. Eu falei, eu vou me virar e vou entrar. Isso foi... Eu comecei a conversar com ele em março. A gente começou a mentoria em abril. Ele me mostrou o faturamento dele em março, 6 mil. Eu tô falando porque ele abriu, ele fez até um vídeo, né? 6 mil e alguma coisa, ou 5 mil alguma coisa. Ele mostrou o faturamento dele de junho, final de junho. Tava em 11 mil. E aí hoje, ele poderia pagar 3 vezes a mentoria por mês do que naquela época. Agora, se ele não tivesse feito isso, todas as coisas que ele aprendeu, todas as coisas que ele foi ensinado, será que ele estaria ganhando 11? Ou ele teria ganhando a mesma coisa? Ou 6 mil e alguma coisinha? Mas só que dele ter tomado a decisão, hoje ele falou para mim que ele conseguiu fazer investimento numa outra coisa, num outro curso, numa outra coisa, em outra coisa. Então ele conseguiu, e com certeza isso que não é meu, ele investiu, ele vai poder investir em outras coisas e vai aumentar. De 11, eu tenho certeza que no final de agosto ele vai estar nos 13 ou 14, e ele é novo. Mas ele acabou de se formar. O que ele fez? Ele falou assim, eu vou investir nisso aqui. E isso trouxe o retorno que eu falei para ele. Eu não prometi esse retorno dele. Eu prometi menos. Porque eu não prometo retorno, eu prometo resultado. Você vai crescer pelo menos uns 10% por mês. Se você fizer tudo que a gente falar. Aí o quanto que ele vai ganhar a mais ou a menos é com ele. Eu falo assim, se você fizer, se você aplicar, você vai ter um crescimento de 10% por mês. E ele teve um crescimento muito maior. E é o que você falou. Por que hoje eu não tenho e daqui a 2 meses eu vou ter? É difícil. É bem provável que não tenha. E é bem provável que daqui a 1 ano também não tenha. E é bem provável que daqui a 10 anos, se você continuar fazendo a mesma coisa, não vai ter. E aí você vai ficar naquilo ali. E você vai ter aquela vida que você acha que daqui a pouco vai mudar. E não vai. Porque você está fazendo a mesma coisa. Agora, se você aperta um pouco a mais, não é fazer uma loucura. Até porque, quando a gente fala de curso como esses nossos, não é loucura. É uma coisa que cabe ali, né? Porque a gente sabe que tem mentoria, a gente sabe muito bem que tem mentorias que custa 20, 30, 50, 100 mil. Sim. E não só as pessoas, essas mentorias de 100 mil, elas entram e tem retorno muito maior do que isso, por mais seja um valor absurdamente alto, e essas pessoas têm retorno, como você teve retorno na mentoria do Joel, a gente sabe que, por mais que o curso seja um investimento bem menor, ela vai ter um retorno grande. E aí o que falta nela é eu vou tomar essa decisão. Porque a pessoa fica ali em cima do muro, fica assim, não sei, vou... Porque ela, na cabeça dela, ela acredita mesmo que daqui a 2 meses vai fazer. Então ela não tá no não, ela tá em cima do muro.
ela não toma decisão. Ela fala assim, daqui a 3 meses eu faço. Ah, eu vou me programar. E aí a decisão dela é ficar em cima do muro. Ou ela fala, não vou fazer outra coisa. Ou não vou fazer nada e vou continuar assim. Ou senão, eu vou tomar a decisão e ir. Agora, se ela sabe que ela tomou a decisão de não fazer e vai continuar daquele jeito, ela fala, opa, isso aqui vai doer. Agora, se ela tomar a decisão de fazer um investimento, vai doer. Vai doer igual. Mas só que o resultado que ela vai ter... Eu acho curioso essa questão dos valores como se fosse algo... Nossa, mas... É engraçado, não sei se você percebe isso. Eu tenho uma mentoria também, né? Que hoje ela tá 5 mil, né? Provavelmente a próxima turma vai ser maior. E foi até através do Joel. O Joel que me empurrou para fazer a mentoria, né? Que ele falou assim, por que você não tem a mentoria ainda, né? E aí ele me empurrou lá. Acho que foi até o EAP que a gente conversou, não foi? Foi. Enfim, acho que foi. E é curioso que é mais fácil você fechar a mentoria de 5 mil reais do que às vezes fechar a formação que custa 1997, 1998, que a minha tudo termina com 8, o meu não é com 7, por conta do símbolo do infinito do Move Flow. Ou 2998, enfim. Como o valor fica muito menor, a pessoa se for dividir, fica uma parcela tão pequena que isso vai representar, às vezes, um cliente novo que ela vai ganhar. E as pessoas, elas fogem de ganhar um cliente novo. Tipo, o que eu tenho que fazer para poder ter mais uma pessoa, né? Um atendimento a mais, né? E aí elas ficam esperando o tempo de Deus, porque se Deus quiser, vai aparecer mais aluno, vai aparecer mais paciente. Não, o que eu vou fazer para poder pagar, né? E é justamente isso também. Poxa, eu tô investindo alto numa mentoria com o Joel, né? Como que eu aproveito o máximo isso tudo que ele tá oferecendo aqui para fazer isso gerar mais, né? Eu vou sugar esse cara. Exato. E aí, uma coisa que eu sempre, desde pequena, eu entendi que dinheiro é energia. É a energia que a gente coloca. É a mente que a gente vibra. A gente vibra escassez ou abundância. E a minha mente sempre foi programada para vibrar mais abundância. Nunca foi do tipo assim, vou economizar para poder fazer tal coisa. Não, como é que eu gero mais grana para eu manter meu estilo de vida do jeito que eu conquistei e conseguir fazer mais essa coisa que eu quero fazer? E assim foi indo. Então, é uma questão muito mais profunda de mindset, de crenças que as pessoas têm antigas do poupar para ter, que tudo bem, é importante, sim. Ou do tipo, porque pessoas que ganham bem, elas não prestam, não são legais. E aí vem uma coisa que me motiva muito em relação ao João, por ele ser um cara da área da saúde que tem uma situação muito diferente. Claro que ele mudou de categoria, né? No sentido, ele mesmo fala, eu sou professor, mas agora eu sou professor de empreendedor, né? Mas não deixa de ser professor, igual você. Você é professor, agora você está sendo professor de internet. Quando você imaginou isso, ser professor de rede social? Mas se não fosse a bagagem que você tem como professor, treinador, né, dando cursos, como é que você ia chegar ali? Então, às vezes, a gente, por ficar muito ali na nossa bolha, né, do só ser o professor de sala, o fisioterapeuta de sala, de clínica, eu também deixo de enxergar outras possibilidades. Então, você se reinventou, né, com várias coisas. E aí, esse ponto que eu ainda não peguei. Qual foi o momento que você falou, putz, agora eu sou empreendedor, empresário? Como é que foi essa transição? O que mudou na sua cabeça? Ou já tinha mudado, você não tinha tido a oportunidade? Você foi atrás da oportunidade? Como que foi isso? Foi um pouco de tudo, né? Vamos falar um pouquinho nessa questão de redes sociais, né? Que eu tenho ensinado algumas pessoas têm me chamado para falar assim, me ajuda com isso aqui. Às vezes até pessoas fora da área, né? Que nem a gente tô conversando para fechar com uma empresa de colchão para ajudar eles no Instagram, em questão de conteúdo, né? Primeiro que eu encontrei uma oportunidade que hoje eu não vejo ninguém fazendo. Então, por exemplo, a gente vê muito conteúdo assim, ó, no Instagram. Use esse áudio viral. Parece 200, deve aparecer um monte. Um monte. Use esse áudio viral. Dê 3 dicas do seu nicho. Fale sobre... faça esse vídeo aqui com essa transição assim, fazendo assim e troca de roupa. Fala, beleza. Mas
com o que eu vou usar o áudio viral? Com uma dancinha? Eu sou dançarino, eu sou humorista? Beleza. Agora, pô, eu tenho uma loja de cortina, eu trabalho com imobiliário, sou um fisioterapeuta. Como eu vou achar um conteúdo que eu possa reproduzir aquele conteúdo que vai trazer valor para o meu nicho? Então, eu nunca vi ninguém fazendo, para você achar o conteúdo, você tem que fazer isso aqui, você tem que buscar aqui, depois que você achou aqui, você vai colocar ele aqui, e esse conteúdo você vai fazer uma programação assim. Então, eu vejo muita gente falando assim, vou de fazer um vídeo assim, a caneca vai transformar num outra coisa e tal. Mas eu vejo ninguém falando assim, você vai fazer através disso, você vai achar o conteúdo para o seu nicho, independente do nicho que seja. Então isso é uma oportunidade que eu vi que existe e que eu não vi ninguém fazendo. Eu vi pessoas que ajudam de forma genuína e muito boa, como o Iesa, como o Paulo Cuenca, como o pessoal da Copify, mas eu vejo que ninguém ensina isso. Então, por exemplo, Reels. Você tem que ter 2 segundos, tem que fazer essa transição, tem que ter uma capa, tem que ter isso, tem que ter aquilo, fazer usar essa música, que essa música tá em alta, você acha a música em alta assim, você edita assim, fala, mas o que eu vou fazer? Com o que eu vou colocar? O que eu vou colocar para usar essa transição? Qual é o conteúdo que eu vou colocar? É só a dancinha? Se você for aquelas meninas lá, aqueles caras que fazem a dancinha e ganham dinheiro com isso, tudo bem, é só isso que tem que fazer. Mas 99,999% não é isso. Elas querem produzir um conteúdo para atrair as pessoas e futuramente vender. E aí eu achei que esse é um produto que não tem ainda. Então e assim, o que eu percebi? As pessoas me perguntavam, mãe, o que eu faço? O que eu posto? Como é que eu posto? O que eu posto? E eu via que as pessoas que eu ajudava, é que nem tem um amigo meu, Avelino, que eu falava, faz assim, ele trabalha com corrida, faz assim. Aí ele fazia e tinha resultado. Eu falava, bingo. Eu falava assim, faz o vídeo desse jeito aqui, ó. Ele pegava e fazia, tinha resultado. Aí uma outra pessoa falava, faz assim. A pessoa fazia. Eu ia lá, olhava, tinha resultado. E algumas pessoas que eu vejo que me moldaram, fazendo umas coisas parecidas que eu faço. Eu acho isso legal. Eu falo, por que eu não ensino isso? Por que eu não pego isso aqui que eu sei fazer há muito tempo que eu faço? Por que eu não ensino as pessoas a fazerem isso? Em 2014 eu estava dando uma aula para o Joel na faculdade. E naquela época eu já postava todos os dias. E aí um cara perguntou assim para mim, um aluno dele, era aula, sei lá, de coluna, assim, aí ele abriu esse parênteses, o Kenner posta todo dia e tal. E aí ele perguntou assim pra mim, você posta todo dia, uma hora não vai acabar? E eu não esperava aquela pergunta, eu fiquei refletindo, né? Eu falei, é verdade, uma hora não vai acabar? Putz. Eu falei, não, cara, se eu estudar, se eu conseguir ter conteúdo, eu vou conseguir postar todos os dias. E hoje a gente tá fazendo 3 posts por dia, e não acaba. Até porque você recicla o post também, Exato. né? Você pode apresentar aquilo de outra forma. Sabe o que eu acho muito legal? Eu falo para as minhas mentoradas acompanharem você, o pessoal do Move Flow também. Eu sempre falo. Eu falo, gente, pode ser simples. O pessoal... eu acho muito lindo um Instagram estilo do Paulo Cuenca. Mas como que um profissional da área da saúde, que trabalha... que tem uma realidade de trabalhar de 8 a 12 horas por dia, vai fazer um Instagram igual do Paulo Cuenca? Não vai. Primeiro que no meu nicho, que é mais o pessoal do treinamento da face e tal, é uma galera muito mais velha. Não sei, eu acho que o seu público deve ser mais meia idade, né? Dos 30 aos 40. O meu chega a ser do 35 aos 55. Então tem muita gente que não tem menor habilidade, elas ficam desesperadas, achando que só vai dar certo se estiver na internet. E se for tudo bonitinho, cheio... E eu falo, gente, não precisa ser. Não é só a coisa estética.
é o que você tá fazendo, o que você tá falando, né? Seja você. E eu sempre falo, pega de referência, por exemplo, o que o Keiner faz, que eu acho os seus posts, seus conteúdos, você faz super simples, é você mesmo que faz, né? Tudo. Você não tem agência, nada. Então, porque aí você indica uma agência. Eu não indico agência. Não faça isso. Eu tenho uma social media que é a K, mas a K é da área, ela é formada no Moveflow, então ela me ajuda, porque hoje o Moveflow ele já é maior, né? Então é o da empresa, agora o meu pessoal eu faço sozinha. Né? Então, aí é uma coisa. Agora, poxa, para você ter uma coisa ou outra ali para o seu aluno, paciente olhar e ver o seu posicionamento, você não precisa de uma agência, não precisa de nada complexo. E o jeito que você faz é muito fácil ali de ser feito, né? Então, você deixa ficar leve, você não se preocupa. Lógico, você tem ali uma estética, mas eu vejo que você não fica ali no detalhinho da estética. Que tem que ter uma paleta de cor. Que tem que ter uma identidade visual. Tem que ter o básico. Sabe? Tipo, eu vejo ali que você usa mais... Você usa coisa mais preta. Você não vai usar o roxo, né? Um azulão, assim. Mas... É simples, você faz com uma letra simples, você coloca deve pegar alguma foto da internet ali, recorta e coloca, e assim vai, né? E o jeito que você faz os vídeos eu acho muito legal, porque você traz, às vezes, a música viral, mas contextualizando pro seu cenário, né? E isso é muito legal. Eu acredito que você acertou nisso. Antes você fazia muito aqueles carrosséis que eles eram estáticos, né? Quando você passou a fazer tudo em vídeo, e você faz onde você estiver. Eu vejo, tô no aeroporto, eu vou fazer um vídeo, né? Você tá no hotel do evento, você faz o vídeo. Você pega o lugar e aproveita o lugar. Esse sofá aqui dá um... Eu não sei se você pensa assim, nossa, vou ensinar como é que faz no sofá. Vou ensinar como é que faz na cama. Foi uma puta sacada. E o pessoal fica quebrando a cabeça, querendo olhar pelo em ovo. Você faz o que é do dia a dia. Exato. É uma coisa que eu brigo bastante com a Keila. Que ela quer, assim, ficar... Tudo bonitinho. Fala, faz. Aí tem uma outra coisa que eu brigo com ela também, que as pessoas, não é só ela, a maioria acredita que é muito básico. Se ela fizer aquilo, será muito básico. Eu falo básico para quem? Para você. Mas só que para as outras pessoas ela não conhece. Aí eu tava falando com um cara que ele fazia coisa de café. Eu falo, cara, nada que você sabe eu sei. Nada. Eu falei assim, por exemplo, o café, eu tenho que deixar ferver água ou não posso deixar ferver? Pra você é básico, mas só que se você falar isso, o café eu não sei se tem que ferver ou não tem que ferver. A maioria das pessoas não sabe. E aí ele falou uma coisa, que café tem que fazer com água filtrada, não pode fazer com água da torneira. Eu não sabia, não fazia a menor noção disso. E eu falei, tá vendo? Eu não fazia a menor noção disso. Que se você faz um café com água filtrada e não deixa ela ferver, de sair fumaça, o café fica mais gostoso. Eu não fazia a menor noção. De quantas gramas de pó que é para quantos... não sei. E aí na área da saúde existe muito, vou fazer 4 exercícios para lombar, vou fazer 4 alongamentos. Não, é muito básico, as pessoas sabem. Não sabe. Não sabe. Então é você fazer o básico, você fazer bem feito ali, não precisa se preocupar em relação a falar, é o básico. Você filmar ali de um jeito que pegue bonitinho, porque eu vejo também às vezes as pessoas têm preguiça, elas não cortam nem a hora que elas vão fazer o vídeo, assim, sabe? Sai andando assim da câmera. Não, corta ali, faz um enquadramento bonitinho, não precisa ter as luzes, não. Uma luz legal, que consiga ver bem, não fazer um ambiente tão poluído, fazer ali, quer dizer, põe o celular assim, aí pega, não, arruma ali o bonitinho. Pô, começar a fazer vídeo para entregar, compra um pedestalzinho, é barato, R$50. É um investimento que vai tirar tanta coisa. É um iFood a menos. Compra ali um pedestal ou até um ring light, que é com luz, que é um pouquinho mais caro, mas é barato ainda. E usa ali e faz o básico. E com constância. Faz o básico com constância. E o que você falou do Reels, né? É uma coisa que eu aprendi que tem resultados absurdos. É assim, você usar um assunto abrangente
com um contexto interessante. Então, por exemplo, o que é um assunto abrangente? Tudo que as pessoas estão comentando naquele dia ou que sempre vai ser abrangente. Por exemplo, viagem. Viagem é um assunto abrangente. Então, se eu consigo conectar a viagem com o contexto do meu nicho, vai ter visualização. Por exemplo, uma coisa que estava na moda não, estava no hype, né, que eles falam. Cirurgia do Wesley Safadão na coluna. Nossa, você foi genial nesse daí. Essas sacadas ainda eu não pego o time. Tem que ser no time certo, meu. Aí você pega aquele assunto e fala sobre ele. Aí eu fiz isso, nesse nem fiz dancinha, né? Mas eu fiz você explicou, foi né? Mais sério, um assunto mais sério. Eu fiz um também do Big Brother. Não sei se você vai lembrar. Porque ela fala assim, sei lá o nome dela, ela fala assim, porque ele tem hérnia de disco, na prova de resistência ele não vai conseguir. Sim, falou do Gustavo. Aí eu falo sobre isso. Eu falo, mas eu odeio o Big Brother também, eu não vejo, eu não faço a menor ideia do que estava acontecendo, mas só que eu vi isso. Sim. Porque saiu em alguma reportagem falando, eu não vejo, não sei nem quem é os nomes, não sei o nome da mulher, você falou Gustavo, não sabia o nome dele, mas só que eu uso. Sim. Eu uso que é um assunto abrangente e um contexto que faz sentido para o meu nicho. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo do Big Brother. Você pega lá, você é arquiteto. Aí você pode pegar, fazer aqueles vídeos que você fica e a casa fica no plano de fundo. Ó, pessoal, isso aqui no arquiteto, se eu fosse fazer um plano como esse, eu custaria aí em torno de, sei lá, 50 mil reais. Mas, se você for esperto, você consegue reduzir esse custo para 25 mil. Então, você usa um assunto abrangente e um contexto interessante para o seu nicho, que vai chamar atenção. Pronto, você tem resultado. Camila, você anotou isso, Camila? Você anotou? Mas eu vou confessar aqui, eu já falei pro Nanô, eu gosto muito também do jeito que o Nanô faz, né? O Nanô que é nosso amigo. E eu pego muito vocês de referência mesmo. Eu tava fazendo muito só o post estático, até porque eu também não tava me filmando tanto. E aí o mais simples é o que funciona. Movimento para poder fazer não sei o que lá com o pé. Às vezes é só o vídeo de respiração. Aí você pensa, não, mas é bobo, né? Ensinar a respiração, né? Escrever alguma coisa... Não, mas as pessoas não sabem, né? Como é que usa? Né? Como é que faz isso com a bola? Como é que eu posso fazer de uma forma mais simples, né? Aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Que eu percebi. Você tem usado um conteúdo que ele não é só para profissional. Só que o seu produto é para profissional, certo? Aí eu já fazendo mentoria com ele aqui ao vivo, que ele não pode fugir. Hoje eu tenho os dois. Eu tenho atendido as pessoas também em público final. Mas no online, no digital também? No digital. Mas é que nesse momento você está divulgando só para profissional, né? Agora só, eu fiquei esse tempo sem falar nada de produto para... Só que aí eu quero te fazer essa pergunta, porque eu já fiz essa pergunta pro Joel, inclusive. Vamos ver se você me ajuda mais do que ele com esse assunto. Porque realmente, como que a gente consegue conversar... isso vale também porque tem muita gente que assiste que é também treinador como a gente, de qualquer área, né? Como que você conversa com o cliente final, seja de qualquer área, e com o profissional, ao mesmo tempo, sem conflitar essas informações? Porque eu vejo que o seu conteúdo é um conteúdo que é bem geral. Se a gente for pôr numa média, eu vejo... Não sei se posso estar enganada, tá? Você me corrija se estiver errado. Parece que você fala mais com a pessoa, com o cliente final, porque acaba que o profissional também se alimenta desse conteúdo do mesmo jeito, também te atrai pro profissional. Mas eu vejo que de tempos em tempos você tem... Eu vi que você vendeu um produto para cliente final, mas eu não sabia que você continuava... Ele é perpétuo? Ele vende sempre? Esse a gente parou um pouquinho de fazer essa venda, porque aí o que eu tenho feito? E aí você falou isso foi até uma dúvida que eu tinha, que eu conversei com um amigo, ele me ajudou muito em relação a isso e eu tenho feito. Então a primeira coisa que você tem que fazer é assim, nesse momento, o que eu quero mais? Eu quero mais público final. Então eu vou direcionar um pouco mais os meus posts, por exemplo, se eu faço 2 por dia... Aí eu faço... Porque assim, tem um que é só público final, tem um que é o híbrido, que se pega os dois, e tem um que é só para o profissional. Sempre que o público... para o público final, é todo mundo.
serve a todo mundo. Tem um que vai servir aos dois, tem um que vai servir só ao profissional. Então, por exemplo, o que eu coloquei hoje, que é o Ensinando a Terapia Manual, é para o público final. E o texto que você coloca também vai direcionar. Então, o que eu coloquei no texto? Para você fazer no seu paciente com dor cervical. Então, o vídeo é eu mostrando uma técnica de terapia manual e para você fazer no seu paciente, Aí, por exemplo, o que eu fiz ontem é... abrangente, total. Mas o que eu fiz? Eu direcionei a legenda pro profissional, porque você está com o carrinho aberto. Porque eu falei assim, o seu paciente precisa ser autossuficiente. Ele precisa fazer exercício em casa sozinho. Você tem que ensinar ele a fazer como esse aqui, por exemplo. Entendeu? Então você faz essa mescla, você usa a legenda para isso. O vídeo vai ser para o público final. Mas se você quer direcionar para o profissional, você usa a legenda. Você tem que ensinar o seu aluno a fazer exercício em casa. É esse aqui que eu estou mostrando. Então você pode usar... E aí tem o híbrido, né? Que você, por exemplo, se você fizer um exercício com um bastão, por exemplo, você pode... Ou até com o material que você tem, com a bolinha do Flow, né? Como chama? A bolinha... calma. Vou aproveitar, deixa. Eu tenho presente para você. Tenho presente, Você vai finalmente ter as suas bolinhas, o seu kit. Eu já vou... Maravilha, eu já vou depois dar uma dica pra você. Eu já quero saber, eu já tô pegando ele aqui no ao vivo, que tá ao vivo no Instagram dele. E aqui, gente, porque eu quero já saber como que eu vou fazer para poder, porque assim, eu tô nesse momento, né, que eu tenho a formação, que é para profissional, né, do Move Flow, que aí a pessoa recebe material em casa e tal. É mais ou menos como funciona o seu, né? Pelo que eu vi lá na página de vendas. E tem um produto para cliente final, porque mesmo eu não falando com o cliente final, todos esses anos, Keiner vinha muito praticante. Porque havia uma demanda de gente que via o que eu fazia e falava assim, nossa, eu preciso fazer isso porque eu acho que isso vai melhor. Mesmo falando na minha copy, profissional do movimento, fisioterapeuta, educador físico, parará, vinha praticante e me perguntava, eu quero fazer isso porque eu tô fazendo suas aulas online, mesmo sendo para profissional. Eu falei, poxa, eu não posso deixar isso passar, né? E aí eu já tinha uma plataforma de aulas que ela chama MoveFlow 1% todo dia, reativei ela e ela tá à venda, então eu deixei ela no perpétuo. E a ideia é que com uma bolinha a pessoa faça em qualquer lugar, que é a coisa do fácil. O profissional, ele aprende com o kit completo, que é o que eu te dei. O praticante, com uma só. E aí o que acontece também, que muito profissional, porque às vezes não tem ainda como investir, tá ainda naquele namoro e tal. Vou comprar a plataforma, vou praticar, e aí vou começar a perceber como é que eu posso aplicar. Só que aí lá é só com uma bolinha. E eu tô nesse desafio. Como que eu falo com os dois públicos, né? Para poder ter o engajamento do profissional, né, e do praticante, porque eu comecei a fazer isso tem o quê, Cá? 2 meses? 3 meses? 2 meses, né? E aí eu tô nesse desafio de como dividir, então eu tô aproveitando fazer uma mentoria com você agora, gratuita. Vamos lá. O que você me sugere, hein, Keiner agora é mentor de redes sociais. Vamos lá. E de lançamento também. O que eu vejo que as pessoas gostam muito? Da conexão. Essa conexão a gente não consegue gravado. Não consegue. Então a minha sugestão é que você tente tirar 1 ou 2 horas por semana para fazer um encontro ao vivo com essa galera. De preferência por uma plataforma que eles vejam você e você veja eles. O Zoom. Pelo Zoom, sim. Então você pode oferecer, tem uma aula ao vivo por semana. Eu coloquei uma por mês. Depois eu quero aumentar mesmo. Aí você Acho joga que é essa pouco, aula, né? Uma por mês é pouco. Porque a pessoa vai fazer uma por mês, não vai. Agora, se você conseguir entregar uma por semana, por exemplo, pelo Zoom, a pessoa vai estar lá, você vai ver ela fazendo, elas gostam disso. Porque o produto que eu tenho, que eu dou aula online, é esse. Inclusive, hoje eu dei umas 8. Legal. Então, você continua com ele, ele não está vendendo agora, mas tem o pessoal que está pagando a recorrência. Sim. É algo que é por assinatura ou assinatura. Legal. É um valor mais acessível, que hoje a gente está R$49 por mês. Mas só que tem bastante gente. Hoje está em torno de uns 200 alunos. E tem de tudo. Tem praticante, também tem professor que faz ou não? Então esse seria um produto seu híbrido, vamos dizer assim. Eu não...
Você não Porque assim, considera? eu sempre gosto de explicar, assim, né? Mas ele não é para profissional, assim, eu não ensino o que eu tô fazendo lá. Sim, sim. Eu explico, eu sempre, pessoal, essa semana as sessões vão ser assim, assim, assim. Eu não uso nenhum equipamento específico, né? Tem só uma das aulas que é um equipamento de pilates, mas aí é específico para profissional. Mas todas as aulas são em casa, com coisas que as pessoas têm em casa, bastão, garrafinha, cadeira. Legal. Eu gosto de explicar, eu gosto de conversar com a galera. A gente sempre bate um papinho depois que acaba a aula. Então, primeira coisa, eu acho que o ao vivo funciona bastante. Então, você entregar, pessoal, vai ter aula ao vivo, vocês vão conversar comigo, eu vou ensinar vocês. Então, eu acho que isso funciona bastante. Então, essa entrega ao vivo, né? O que eu vejo? Que tem gente que não gosta de aparecer, não gosta de ligar a câmera. Eu falo que não precisa ligar. E eu faço de um Instagram privado. Então eu entrego. Porque tem gente que tá... Pô, tô aqui, não vou conseguir ligar a câmera, vai ficar ruim. Aí você faz do Zoom e do Instagram ou só do Instagram? Dos dois. Eu faço o Zoom, faço um Instagram privado. E deixo gravado nesse Instagram privado. Porque às vezes o cara tem preguiça também de ir lá na plataforma para acessar. Então ele pode acessar. Hoje a gente está com 420 aulas nesse Instagram privado. Não tem nenhuma aula igual. Todas são diferentes. Então eu entrego ao vivo. Eu entrego a gravação para eles. E eles gostam. E isso faz a diferença na hora da adesão, né? Porque eles têm esse acompanhamento. Vou fazer mais uma pergunta da minha mentoria aqui, que ele não vai poder fugir. Eu vejo que você faz bastante live, mas você não faz muita live prática, né? Você faz pouca. É uma estratégia isso também? Ou não? Eu faço algumas, tá? Eu não deixo nenhuma gravada, porque eu já tive problema com coisa de crefito. Porque diz que aquilo ali é um treinamento, então eu prefiro não deixar gravado. Então... Mas agora eu fiz menos, mas eu faço às vezes de final de semana. Mas você também não deixa gravado, né? Não deixo. Eu até vou aumentar um pouquinho essa questão, porque como passou a parte do lançamento, agora eu vou tentar trazer mais alunos para mim. Então eu vou fazer isso. E uma coisa que eu ia falar sobre, que a gente está falando sobre vídeos, né? A gente fala assim que o primeiro segundo, né? Aquela primeira... primeiro momento do vídeo é o mais importante. Os 2 segundos. Só que 2 segundos de tela, eles falam que é muito poderoso. 38% das pessoas vão lembrar de você, por mais que seja com 2 segundos apenas. E tem algumas coisinhas aí, assim, aí sim que é legal você entender um pouquinho de edição, mas aí isso é treino também, de você usar, por exemplo, a bolinha aqui. Você pode tirar a bolinha de dentro da caneca, por exemplo. Você não vai enfiar a bolinha na caneca, mas se você fizer um negócio assim, parece que você está tirando a bolinha de dentro da caneca. Então, se você faz isso, alguma coisa assim, chama atenção. E aí, chamou atenção, aí, beleza, o cara já está lá com você. Então, ele vai conseguir ficar mais tempo. Óbvio, você pode usar isso para qualquer coisa. Mas depois eu ver se eu consigo te mostrar fazer isso para... Boa. Tá bom, muito bom. Deu uma iluminada aqui. Eu tô realmente no momento de como conversar com esses dois públicos para poder ter essas duas entregas, né? Porque eu entendi que eu amo taco profissional. É onde realmente... é onde eu tenho realmente uma zona de muito talento, né? Que eu sei que eu faço melhor do que a maioria das pessoas nessa área. Eu curto... Mas eu entendi que o Moveflow é um método que não pode ficar só comigo, porque ele faz muito bem para as pessoas. E aí eu entendi que se eu for contar só de propagar ele por meio dos profissionais, vai demorar muito para chegar. Então, é uma questão de... Não tem a ver com financeiro, tá? Porque o produto para cliente final ele é um valor muito menor, né? Tem a ver de espalhar mais rápido. Sabe? Como que eu posso levar isso para mais pessoas mais rápido, né?
acelerar um pouco esse processo, porque tem todas essas crenças dos profissionais do movimento, Keiner, e eu tava realmente, putz, eu quero ajudar eles a melhorarem essas crenças, até por isso que eu fui estudar PNL também, fui estudar um pouco de coach. Como que eu posso, dentro da formação, levar essas mensagens, essa comunicação para eles trabalharem essas crenças deles? E realmente tem ajudado muito, né? A comunidade vem crescendo e crescendo um pouco mais saudável. Porque antigamente não estava tão saudável. Agora a gente está sabendo lidar melhor com o momento das pessoas agora. Mas aí eu pensei, poxa, como é que eu vou pegar? Já tem procura de praticante. A gente vende, eu tenho a bolinha, a gente vende ela independente se é para praticante ou profissional. Tem muita gente que compra que é praticante, a gente pergunta, a gente faz questionário com as pessoas, a gente tem uma pessoa que vai falar. E aí sempre a gente quer saber, foi alguém que te indicou? Às vezes é porque realmente a pessoa viu na internet. E como é que essa pessoa vai usar a bolinha? Porque aí no fim ela só acaba imitando alguma coisa que ela vê ali. Poxa, então quis trazer ela para um lugar mais seguro, perto da gente, com uma plataforma acessível para ela poder fazer ali. Então, como comunicar com essas pessoas para elas poderem praticar de forma segura? E aí por isso que eu também optei uma bolinha só, simples, aula curta, acessível, para que qualquer pessoa possa fazer em qualquer lugar. Que eu sou muito também apoiadora disso. Não adianta você achar profissional que vai com 2 vezes na semana fazer um milagre na vida da pessoa. Se você não educá-las a elas terem esse autocuidado, não vai rolar. E mesmo quem faz a formação de Move Flow, se você não educar eles para eles fazerem todo dia um pouquinho, você não vai sustentar o que você transformou dentro da sua sessão, com um método ou com qualquer outro método. E até a plataforma foi uma forma de... Eles mesmos, eles recomendam para os seus alunos, pacientes, agora tem essa plataforma aqui, você pode fazer para poder manter o que a gente está fazendo. Porque não substitui, né? E aí, por que eu te perguntei da live? Eu fazia live toda semana, né? Toda semana, só que eu deixava gravado. E acabou que muita gente não entrou na formação, alegou não entrar na formação, porque, eu já tô aprendendo tudo pela live, ou até mesmo praticantes que, enfim, pela live a gente já tá aprendendo, de gente falar na hora do processo de vendas mesmo, não, vou continuar acompanhando só o conteúdo gratuito, né? E aí eu percebi que agora que a gente deu não quer dizer que eu não faço mais, eu faço, mas eu diminui bastante, e agora eu não deixo as lives gravadas quando eu faço. Porque tem uma coisa no digital que o pessoal fala, não, que você tem que entregar, e eu que estudei com o Érico, né? Eu fiz o Fórmula de Lançamento e tal, e ele pregava muito isso, porque tem que dar muito conteúdo, tem que dar conteúdo, tem que dar conteúdo, tem que dar conteúdo, e tem que deixar pra pessoa aprender e não sei o quê, porque se ela aprende no gratuito, ela vai entender que você tem que falar que tem o algo a mais, e aí ela vai querer te procurar pra poder saber o algo a mais. E aí deu certo, mas chegou uma hora que isso começou a atrapalhar. E aí eu te pergunto, você acredita que é pro nosso mercado ou é porque o mercado tá mudando, geral? Um pouco de tudo, né? Porque tem muita gente fazendo, tem muito. Eu vejo conteúdos bons, vejo conteúdos horríveis. Eu vejo as pessoas falando, que nem outro dia eu vi uma menina falando que Pilates não pode fazer com mulher que tem osteopenia? Eu não sei se era osteoporose ou osteopenia, porque não trabalha a força. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, cara, como pode? Assim, desse tipo. Ai. Eu falei, como... Oi? Eu juro que eu deu vontade de comentar. Eu falei, não vou. Porque não vai adiantar. Eu falei, não vou comentar, esquece. Uma menina me mandou, falei, olha isso aqui. Eu falei, não, esquece. Mas assim, então a gente vê muito conteúdo assim, ruim, muito conteúdo. Não é nem que é ruim. Ruim seria, sei lá, o vídeo ser ruim. Não, é conteúdo errado. Porque às vezes tá bem editado, tá tudo produzido, impressiona, né? É conteúdo errado. Mas isso é importante. Assim, qual o exemplo que eu dou? Eu falo assim, ó, pessoal, o que eu entrego para vocês aqui é ouro. É ouro. Tem muito valor. Mas se você fizer o curso comigo, eu vou te ensinar a fazer uma joia com esse ouro. Eu vou te ensinar a fazer um brinco com esse ouro. Vou te ensinar a fazer um colar com esse ouro que eu entrego. Se você acha que tá bom esse conteúdo, eu provo. Se você entrar, você vai ver que tem muito mais do que só isso. Porque o que tem aí é o mínimo. Você acha que é muito, né? Mas é o mínimo, porque eu vou te ensinar a entregar a joia pronta.
Então eu tô te dando ouro, eu tô te dando diamante. Mas se você entrar comigo, eu vou ensinar você a fazer uma joia que tem muito mais valor do que só o ouro. Então você entrega o valor, mas fala assim, se você vir comigo. E aí isso eu acho legal. Eu não deixo mais as lives gravadas. Antes eu deixava. Uma ou outra que eu deixo, mas eu não deixo. Até por isso, né? Para valorizar também o nosso tempo, né? Valorizar as pessoas que compram com você. Então, o que eu faço? Muitas vezes eu pego aquela live gravada e jogo... E eu comecei a ter esse feedback também, Kenner. Alguns alunos meus já formados, que fazem parte, eles sabem que é muito diferente. Só que, principalmente em cidade interior, começou a acontecer assim. Ai, ô Fê, os alunos, tal pessoa já fez a formação? Aí eu peço para o pessoal da equipe procurar. Não fez. Então, porque ela tá aqui falando que fez a formação. Aí a gente foi investigar, a pessoa só assiste os conteúdos gratuitos, né? E aí até foi uma questão em respeito a eles, né? Porque não foi uma vez, não foram duas, não foram três, não foram quatro. E aí um feedback que me deram, né? Fê, é que você entrega muita coisa. Não foi também uma pessoa, foram várias. Você acaba não conseguindo guardar a joia, sabe? Eu desembesto a falar. Né? E quase eu já dei o curso inteiro. Para quem aproveitou as lives gratuitas, aproveitou, porque foi muita coisa que eu dei ali. Você tem que dar uma seguradinha. Eu dei bastante coisa. Aí agora eu segurei. Não, até porque tava me consumindo muito, sabe? Eu não tava em paz fazendo. Tava uma coisa de... Muito do que o mercado impunha que era feito, né? Porque você fica seguindo esses gurus. Então eu tô achando muito legal que você vai começar a fazer isso, Kenner, de verdade. Porque a gente fica seguindo os gurus da internet e quer se colocar na forma deles, né? Mas a gente tem que trazer para nossa forma. E aí teve até um amigo que é do network do Joel, que é o Edu, que ele falou assim para mim, Fê, não é o lançamento, não é o digital que... Você não tem que se adequar ao digital e ao lançamento. É a vida que você escolheu e você vai adequar aquilo para caber na sua vida, né? Então, eu estava muito fazendo o que o mercado impunha. Deu certo? Deu. Mas chegou uma hora que entrou no platô. Né? E aí eu falei, não vou negligenciar a minha vida pessoal para isso aqui dar certo. Porque eu tava, né? A que preço, a que custo, né? Legal, a pessoa deve olhar, caramba, né? Então, hoje eu tô no momento que eu quero continuar usando a internet, mas com paz, sabe? Com paz. Então, essa é a busca. Então, obrigada pela mentoria. Eu que agradeço. Pra gente ser mais assertivo, porque senão a gente fica também seguindo muito o que os gurus falam, mas às vezes não funciona pra você. Sim. Né? A maioria não funciona. A maioria não funciona. A maioria não funciona. Então, legal alguém que é da nossa área falar disso, e com certeza você pode ajudar a gente que não é da área, porque muita gente reconhece isso em você, que eu já ouvi muita gente falar, eu gosto muito do que o Kenner faz e tal, lá na mentoria mesmo o pessoal comenta muito. Então vai ser legal você também ter mais esse braço, né? É o lado empreendedor. Sim. Aí na veia. Muito bom, muito bom. E pra onde você tá olhando, Kenner? Agora você tem a formação do Meet, você tem mentoria... você tem esse produto para cliente final, que daqui a pouco você deve começar a vender ele de novo, né? Você tem também a sociedade com a Vol, então vocês organizam grandes congressos, tem um monte de coisa acontecendo lá. Agora como palestrante, e aí vai surgir agora também um curso de redes sociais, é isso? Isso. O que mais que vai acontecer? O que você pode contar? Por enquanto só, mas de repente... Por enquanto só. Amanhã pode ser que tenha alguma outra coisa muito nova. Muito bom, muito bom. Uma super bagagem, super, assim, trajetória legal que você tem. E o legal é que você passa uma tranquilidade falando. Isso eu acho muito gostoso, né? De ser centrado, de ser tranquilo, né? E aproveitar... de uma forma mais leve tudo isso. Então, vai ser uma boa referência aí para tudo que você vai fazer novo. E tem muitos mercados aí que você pode explorar para poder ajudar a galera da saúde e de outras galeras também, né? É verdade, eu acredito muito nessa questão de servir, né? Que a gente tem um retorno em cima disso muito grande. E isso que você falou é aquilo que a gente fala. Você tem que ser coerente. Né? Porque se você faz um jeito, é difícil você manter uma coisa que você não é.
Então, quando você é coerente com aquilo que você faz, com aquilo que você prega, com aquilo que você aplica, fica muito mais fácil você seguir e as pessoas que vão te conhecer vão ver que você é assim, as pessoas na rede social vão ver que você faz aquilo, entrega isso e aplica isso. E com certeza os resultados que você tem são ótimos por conta disso. E sempre se aprimorando, estudando cada vez mais. Sim, com certeza. Nesse momento a gente está fazendo ao vivo, para quem está no Instagram, né? O Keiner tá com o carrinho aberto para poder vender a formação do Meet, né? Acho que quando a gente for transmitir, talvez já esteja. Vai ter um tempo para deixar esse carrinho aberto ou não? Fecha. Hoje é segunda? Se não me engano, sexta. Tá, então quando eu for transmitir, quem estiver assistindo a gravação aqui do FeFlow, infelizmente já vai ter fechado, mas deve rolar uma lista de espera já, né? Sim. Sempre quando a gente fecha um carrinho, a gente já deixa a lista de espera para a próxima turma. Então, quem é profissional pode entrar nessa lista de espera da próxima turma do Meet. Vai ter perdido a oportunidade. Então, você que está aqui no ao vivo do Instagram, aproveita, né, as condições, porque eu já vi lá tanto por tanto pela última vez, né? Então, aproveita. Amanhã já muda, já. Amanhã já muda o lote. Já muda. Tá, legal. Então, vocês aí no Instagram aproveitem. Galera da internet entra na lista de espera. Acompanha o Keiner com muito conteúdo de valor. É legal com conteúdo compartilhável, né? Tipo, você conhece alguém que tem alguma dor, alguma questão que tem ali algo que ele tá ensinando, dá pra pessoa fazer em qualquer lugar. Isso é muito legal. E em breve, quem quiser aprender sobre redes sociais com ele vai poder aprender. Exato. Quanta coisa, né? E é isso, gente. Foi muito legal o papo, eu curti. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Obrigada eu. E eu sempre que você precisar de alguma coisa, estou à disposição. Agora você vai fazer a mentoria offline. Aqui foi só que o pessoal vai ver. Claro, Deu a abertura, agora vamos fazer mais perguntas. Mas foi ótimo, realmente me clareou bastante coisa. Fiquei bem feliz, me senti muito à vontade com você. Muito obrigado. Obrigada por ter vindo aqui na Casa Flow, né, do FeFlow, ter aceito o convite. Com certeza vai inspirar muita gente. Obrigada. Obrigada. Gente, esse foi mais um FeFlow e a gente mostrou aqui, né, todo o material do MovieFlow. Se você quiser fazer MovieFlow em casa, a gente tem o projeto MovieFlow 1% todo dia. Vai lá no site do movieflow.com.br e usa o código FeFlow para você ter desconto. E dentro da plataforma tem o cupom de desconto também para você adquirir a bolinha, caso você não tenha. E aí você vai praticar MovieFlow aí na sua casa, em qualquer lugar. Seja você uma pessoa que já faz alguma atividade, que ainda não faz, quer começar. E com certeza a gente vai ter lá várias vertentes que vão agregar para você ter um dia melhor. E agora eu vou seguir a dica do meu mentor, vou colocar mais aulas ao vivo. No momento só tem uma por mês, mas vou colocar mais para que você tenha um contato maior comigo e também com o time MovieFlow, que é tão maravilhoso. E se inscreve no canal, compartilha com alguém essa história inspiradora e nos vemos no próximo FeFlow. Valeu!